ante os flagelos destruidores. Com frequência, a sociedade enfrenta os flagelos destruidores que assustam, gerando sentimentos controvertidos de sofrimentos e de revoltas, de ansiedades e de pavor, de insegurança e de desespero. Normalmente, esses flagelos apresentam-se como inundações, terremotos e tufões, vulcões e tornados. Incêndios vorazes e tsunamis que ceifam a vida de vítimas incontáveis, deixando terríveis rastros de desolação, produzindo transtornos de toda a ordem. No passado, não muito distante, associavam-se-lhes as epidemias, ora relativamente controladas. E a fome, derivada das pragas que devastavam as plantações e das secas prolongadas. Embora ainda permaneça na Terra essa terrível e vergonhosa calamidade que humilha a cultura, a civilização e a ética das nações. Não se podem esquecer as guerras, com todas as suas terríveis consequências. Demonstrando o atraso moral em que ainda se encontram as criaturas e o alto índice de crueldade em que transitam. Mais recentemente, podem-se incluir os atos perversos do terrorismo em todos os seus aspectos. Especialmente por meio das ações alucinadas dos fanáticos religiosos e políticos que se autodestroem. Desde que, mediante o gesto de absoluta ausência de raciocínio, possam destruir outras vidas. Anteriormente, não se tinham ideia exata dessas ocorrências infelizes. Porque as dificuldades de comunicação impediam que fossem tomados conhecimentos das suas tragédias. E dos detalhes ignominiosos em que se apresentava. Na atualidade, porém, graças aos veículos de comunicação de massa e à cibernética, podem-se acompanhar-lhes as manifestações apavorantes enquanto as mesmas estão sucedendo.
participando-se das aflições inimagináveis de suas vítimas, totalmente impossibilitadas de serem socorridas. Ademais, por terem caráter desolador, quase sempre sucedem simultaneamente em várias partes da Terra. Quais sejam as inundações, incêndios, os tsunamis e outros de igual ou mais grave porte. Acidentes de todo tipo, alguns deles resultantes da imprudência humana, surpreendem especialmente nos denominados fins de semana prolongados. Como resultado do alcoolismo, do cansaço, da insensatez e da irresponsabilidade da grande maioria de suas vítimas. Concomitantemente, a violência urbana transformou-se em flagelo tenebroso, dando lugar a um obituário assustador que assinala o primarismo em que estertoram numerosos, incontáveis seres humanos. Quando se tratam dos fenômenos sísmicos, das forças vivas da natureza em desequilíbrio, o impacto é devastador nas comunidades vitimadas. Não somente em razão do fenômeno destruidor, mas também das consequências desditosas que se alastram e se demoram nos sobreviventes. Bem poucos deles conseguem dar prosseguimento à existência harmônica. Pois que as sequelas dos desastres, as incertezas em torno da existência, as angústias derivadas dos acontecimentos infaustos, os pavores que permanecem assinalam-lhes de tal forma o comportamento que prosseguem vivendo sob os camartelos da saudade, do sofrimento, das aflições mal contidas. Muitas vezes acusam-se as autoridades negligentes que poderiam ter tomado providências preventivas. Ou posteriores, que minimizassem os danos psicológicos, morais, econômicos e sociais. Comprometendo-se em assumir responsabilidades imediatas durante as tragédias, essas pessoas irresponsáveis, logo transcorrido algum tempo após o horror,
relega os compromissos a planos secundários. Até quando os desastres voltam a suceder anualmente, em períodos cíclicos. Por outro lado, fatores sociológicos e econômicos empurram os pobres para as áreas de perigo, onde constroem os seus barracos sob riscos previsíveis de tragédias. Com as quais se acostumam por absoluta falta de recursos para evitá-las. Esses flagelos que decorrem da natureza comovem a sociedade aturdida ante os mesmos, e poderiam ser evitados em expressivo número graças às conquistas da ciência e da tecnologia. Que os prevê com alguma antecedência, facultando a tomada de providências específicas. Nada obstante, repetem-se cansativamente, tornando-se triviais e fazendo parte das estatísticas que os classificam. Quais aqueles que produziram danos mais graves e número maior de vidas arrebatadas. No primeiro momento, produzem comoção e despertam a solidariedade de todos. O que oferece um significado de dignificação para o ser humano. Entretanto, também revelam a hediondez dos exploradores, dos bandos de criminosos. Que se aproveitam das angustiantes circunstâncias para se locupletarem com a miséria do próximo, agredindo, roubando, desviando os auxílios que lhes são encaminhados. O mesmo ocorre com muitas autoridades que recebem ajudas internacionais e de particulares objetivando socorrer as vítimas. E as desviam para suas contas bancárias em paraísos fiscais ou para administradores ignóbeis que fazem parte de seus grupos políticos e de simpatizantes. Torna-se patética a situação e paradoxal, porquanto, diante da dedicação e do sacrifício dos heróis, esses aproveitadores perversos mais lhes aumentam as aflições, gerando ódio e desejo de vingança.
que salvam vidas sem preocupação com a própria. Tal comportamento atesta a carência de amor e de respeito humano que existe no mundo. Assim como a necessidade de mais abnegação de todos aqueles que sentem o dever de auxiliar. Os flagelos destruidores, porém, são efeitos das leis da vida necessários para a renovação das expressões da evolução, apressando as mudanças que se devem operar sob os desígnios divinos. Espíritos gravemente comprometidos com a ordem e o dever sintonizam uns com os outros e se reúnem em lugares onde as destruições irão ocorrer. Desse modo, resgatando os crimes hediondos cometidos contra a humanidade. Em reencarnações anteriores e que lhes pesavam na economia moral. Não existindo o acaso, as divinas leis elaboram programas de expurgo e de purificação para os infratores. Que necessitam de experiência dolorosa a fim de se reajustarem no conjunto espiritual. O fenômeno da morte faz parte do processo da vida, não tendo importância maior a maneira como venha a ocorrer. O significado mais expressivo é a atitude de cada qual diante da ocorrência infausta ou esperada. Que lhe proporciona o autoaprimoramento e a consciência do dever perante o progresso moral. Nada, porém, que justifique a violência provocada pelo ser humano perverso, uma vez que a lei de destruição sempre alcança todos aqueles que se lhe encontram programados para sofrê-la. Ante a impossibilidade de serem evitados alguns flagelos sísmicos e acidentes coletivos, deve o ser humano obstar a onda de insanidade que domina a civilização. Contribuindo em favor da harmonia geral com aquilo que possua. Esforçando-se
para se automodificar, evitando as emissões mentais deletérias que aumentam as tragédias do cotidiano. Pequenos exercícios de solidariedade, de compaixão, de bondade, de gentileza criam condições favoráveis à paz, diminuindo a incidência dos crimes e da alucinação em predomínio no mundo. A repressão dos flagelos destruidores de todo porte culmina em fenômeno natural. Permitindo que os indivíduos com eles se acostumem em mecanismo natural de sobrevivência. Ficando-lhes indiferentes com o passar do tempo. Por outro lado, podem gerar mais egoísmo em alguns outros que se cuidarão, poupando-se a qualquer tipo de sofrimento, atirando-se ao prazer que desejam fruir, mesmo quando haja desespero e grandes amarguras em sua volta. Acautela-te interiormente em relação à indiferença no que diz respeito aos sofrimentos do próximo hoje. Porque pode ser que ele signifique o teu amanhã. Faze todo o bem pelo prazer de ser fiel à vida, ocorram ou não flagelos destruidores. Porque uma das maiores desditas para o ser humano é ter enregelado o sentimento e ser incapaz de amar.